E aí, meus tricolores? Ganhamos, meus amigos. O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei no vídeo passado, meus amigos? Que a cada um jogo, no máximo dois, André Silva faz gol ou assistência, meus amigos. Não tem papo. Não tem papo, é média. O cara tem faro. O cara se posiciona bem. Tem dias que tá ruim, tem dias que não vai. Tem dias que a sorte não vai. Mas ele mostra para os caras que criticam ele seguidamente que ele é um perna de pau, que o cara é artilheiro do São Paulo na temporada, gente. Vai fazer o quê? Critiquem. Critiquem, caras. Continuem sentindo falta do Caleri que desde sei lá quando não joga bem. Bom, vamos começar esta análise falando o seguinte. Escalação. Escalação, ok, tá? Eu teria colocado o Lucas Ferreira logo de início e o Cedric de lateral. Só que é impressionante o quanto o Ferrarese, quando está de lateral barra zagueiro ali, naquela linha que ninguém sabe se é 3 zagueiros ou não, é absurdo o quanto esse cara salva o São Paulo várias vezes. Aí tem gente que critica o Ferrarese. Não, porque não sei. Gente, é loucura. É loucura. Tem gente que é maluca, de verdade. Tem gente que realmente só pensa em criticar. Não consegue. É tipo. A pessoa tá tão estressada com o São Paulo que a pessoa às vezes não consegue ver as coisas boas, sabe? E vou falar o seguinte: é impressionante a segurança que quando o Ferrarese tá na linha de 3, ele segura, cara. Quando o Juan vacila, o Ferrarese tá lá, sabe? E vou te falar mais um negócio. Que partidaça do Juan hoje, meus amigos. O Paulo Guerreiro não conseguiu fazer nada quase. É impressionante o que jogou hoje o Juan. De verdade mesmo. Esse papo de que... Papo não, né? Porque o nosso blogueirinho, na entrevista lá pra repórter da TNT Sports, que inclusive é setorista do São Paulo, São Paulina, né? Esqueci o nome dela, perdão. Mas o cara virou e falou que vai tentar fazer vai estudar, né, meios inteligentes para ficar com o Juan e com o Marquinhos, né? Vai tentar ser criativo. E é um baita dinheiro pros dois, viu? É um baita dinheiro. Mas se você virar e falar assim, Bruno, se você tivesse que escolher entre um e outro, qual que você escolheria? Juan. Mas de longe. E eu vou explicar por quê. O Juan, a gente não sabe até quando a gente vai ter o Arboleda jogando em alto nível. A gente não sabe até quando o Arboleda vai ficar no São Paulo. Que ele já ficou uma era. E eu acredito que o Juan, se ele tiver sequência de jogo, se ele tiver mais oportunidades seguidas, eu acho que ele é um ótimo substituto para o Arboleda. Ele é um ótimo substituto para o Arboleda. E a gente tem que pensar o seguinte, cara, o torcedor são paulino. Para você manter um jogador do nível do Arboleda, é muito dinheiro. Para você contratar um substituto pro nível do Arboleda, é muito dinheiro. Então não pense que você vai perder um jogador de nível
e vai conseguir um jogador do mesmo nível ou melhor, mais barato. Isso é sonho. Isso é sonho, né? Então, assim, o Juan já está no clube. O Juan já está pegando ali o jeito de jogar do clube, né? Do time. Por que caracas a gente desfaria, tipo, devolveria o Juan ou não ficaria com o Juan pra daqui, sei lá quantos pouquíssimos meses, o São Paulo falar que precisa ir atrás de um zagueiro? E aí vai pegar um que não é do mesmo nível. Vai pegar um mais fraco? Pra quê? Só pra compor elenco? Aí a gente fica, aí depois o próprio torcedor fica reclamando que os zagueiros é ruim. Né? Então, assim, eu acho que entre um e outro eu ficaria com o Juan, até porque o Pablo Maia tá praticamente de volta, e aí é muito difícil o Marquinhos conseguir ser titular com a volta do Pablo Maia, ainda mais se o Pablo Maia voltar no nível bom. Mas assim, ficar com os dois eu acho loucura. Eu acho loucura. Eu acho que o São Paulo ainda tem que ir atrás de outras posições. Então, se for gastar dinheiro, que gaste com outras posições que precise mais. No caso, lateral direito, porque só tá o Cedric. Porque o Igor Vinícius precisa sair do São Paulo. E aí a gente precisa ir atrás de um substituto. Então, eu acho que hoje a escalação, pra mim, só eu mudaria isso. Colocaria o Lucas Ferreira de início e o Cedric mais recuado, ou o Cedric de reserva e deixava o Ferrarese. Talvez eu até deixasse o Ferrarese, como o jogo era fora, melhor deixar o Ferrarese. E aí, meus amigos e minhas amigas, o que aconteceu no jogo? O jogo começou muito São Paulo, depois o São Paulo começou a ter alguns vacilos, mas sem correr sérios riscos, né? Aí vem o segundo tempo, perdemos alguns gols. Por exemplo, o primeiro lance do segundo tempo, o André jogou na lua, né? E então teve alguns lances que a gente poderia ter. É sempre o que eu falo. Nos outros vídeos passados, eu sempre falei também isso. O problema do São Paulo tá no último passe, tá no último lance, né? O São Paulo tá falhando muito nesse último lance. Quando você falha muito nesse último lance, você pega um time com uma qualidade maior, por exemplo, agora o próximo jogo é contra o Palmeiras, se eu estiver correto. E aí, meus amigos, se o São Paulo errar a quantidade de vezes que erra no último lance, no último passe, o Palmeiras não sei se vai conseguir ficar sem ganhar o jogo. Não é? Porque o Palmeiras tem muito mais qualidade. Então, eu acredito o seguinte: nós temos que melhorar esse último passe. Nós temos que melhorar a definição do lance. Porque senão nós vamos sempre sair do jogo com aquele ar de podíamos ter ganho. Sempre. E esse talvez seja o pior sentimento. E eu tô falando isso porque o São Paulino ainda está sentindo as eliminações, a eliminação, por exemplo, contra o Botafogo da Libertadores do ano passado. Que é um jogo que nós saímos pensando que nós podíamos ter ganho. Com o Atlético, mesma coisa. Podíamos ter ganho. Ou seja, o São Paulo tem muito volume de jogo, o São Paulo consegue trabalhar essa bola de trás para o meio do campo, só que daí, do meio para o fim, dá uns vacilos que não pode dar. Então hoje foi um jogo muito bom, só que contra um time que não é lá essas coisas.
Temos que colocar isso em ênfase. E comemorar, torcedor. Nós temos que comemorar. Verdade seja dita, a gente tinha dúvidas depois do último empate, novamente, né? A gente tá cheio de empate na conta. Então a gente tava vindo pra esse jogo com receio de dar um BO aqui. E aí ia ser trabalhoso pra mente do torcedor. E a gente conseguiu sair, graças a Deus, com 3 pontos e praticamente com a classificação, né? Então, feliz, contente. Acredito eu que nós poderíamos ter vencido mais tranquilamente depois da expulsão dos caras. Também acho que, graças a Deus, a gente poderia ter perdido o Rafael ali. Quando o Rafael apagou, eu fiquei em choque. Porque eu falei, meu Deus do céu, e agora? E agora? Porque, primeiro, o que aconteceu com o Rafael? Segundo, Jandrei, sabe? Então, foi duas coisas que tornaram a cabeça do São Paulino em 5 minutos foi maluquice. Acredito que a escolha da substituição do Alves pelo Lucas foi o que a gente falou no jogo passado também. E é isso. Eu acho que a gente fez certinho, né? Eu acho que as substituições foram boas. Eu acho que o Zubeldia mostrou que quis vencer dessa vez, você vê, né? Olha, cara, não é difícil. É o que a gente sempre fala. Não é difícil. Não é difícil. Quando o nosso técnico quer vencer e tem uma mentalidade de vencedor, ele vai pra cima dos caras. É um lapso de grandeza. Toda vez que isso acontece, São Paulo ganha. Ou não ganha por minúcias. Agora, quando ele tem o lapso de pequenice, né? De nada, né? De achar que, pelo amor de Deus, a gente empata, a gente perde. Então, ele tem que lembrar dos tempos que ele chegou no São Paulo. Você lembra quando o Zubeldia chegou no São Paulo? Que ele ficou invicto também e tal. Só que ele ficou invicto ganhando jogos, né? Aí agora ele teve uma sequência de muito empate. Por quê? Por causa desse negócio de sempre no final querer se defender. Sendo que o São Paulo é gigante. Na verdade tem que atacar, tem que ganhar o jogo, tentar ganhar o jogo. E quando isso acontece, o São Paulo ganha. Então não é difícil da gente chegar nessa conclusão. Então hoje o vídeo vai ser muito curto, porque geralmente as coisas quando são felizes não tem muito o que falar, né? Não tem... Meu único medo agora é domingo. É domingo o jogo? Vamos ver. Aí, ó. Próximo jogo, domingo, 5h30 da tarde. Então agora o São Paulo tem 3 dias para treinar, porque amanhã provavelmente é descanso. Então, quinta, sexta, sábado, treina. E domingo a gente joga contra os caras, na casa dos caras. Que na verdade, se eu não me engano, não vai ser na casa dos caras, vai ser lá na Arena Barueri. Isso a gente tem que usar contra eles, porque se fosse... Os dois são sintéticos, gente. Só que estar dentro do Allianz e estar na Arena Barueri é algo totalmente diferente. A pressão é totalmente diferente, a quantidade de torcedor é totalmente diferente. Então o São Paulo tem que usar isso a favor do clube. Tem que ir pra cima dos caras, tentar ganhar os 3 pontos, porque isso é o que a gente tem que fazer, cara. Sempre. Então é isso, torcedor. Espero que todos estejam felizes. Todo mundo vai dormir feliz pra caramba hoje. E até o próximo vídeo. Espero que a gente tenha mais uma alegria. Espero que, sei lá, o Lucas
desencante, volte, faça gol no Palmeiras. Nossa, ia ser tão maravilhoso isso. É isso, galera. Forte abraço e fui.